A avó enfrentou o impensável quando o neto sumiu sem deixar nenhum sinal. Josefa olhava pela janela, as memórias dançando em sua mente como folhas secas ao vento. Era uma tarde nublada de 1991, mas para ela, os dias cinzentos eram apenas um reflexo do que sentia dentro. Em 1965, seu filho Manuel desapareceu em uma romaria. Desde então, cada instante de sua vida foi consumido pela dor e pela busca incessante. Toda semana, Josefa caminhava até a pequena capela de Santo Antônio, seus joelhos se sentindo mais frágeis a cada oração feita por seu filho. Mesmo com 85 anos, sua fé era uma chama que nunca se apagou. A notícia que a abalou começou com um burburinho na cidade. Um político carismático, Carlos, que estava ganhando notoriedade, tinha uma aparência que fazia o coração de Josefa palpitar. Ele parecia com Manuel. Era como se o passado tivesse se materializado diante dela, como uma sombra que nunca deixou. O marido, falecido há anos, sempre dizia que Santo Antônio trazia ré. O que se passara com Manuel? E mais importante, quem era esse estranho que capturara sua atenção? Josefa não conseguia conter a curiosidade e o medo. Durante semanas, ela se preparou mentalmente para o inevitável. Por que Carlos não se lembrava dela? Como poderia ser que o filho que havia perdido cresceu para se tornar este homem influente sem sequer saber de sua existência? Seu coração apertou ao imaginar as injustiças que poderiam ter separando suas vidas. O silêncio que se instalara em seu lar desde o desaparecimento de Manuel estava prestes a ser rompido. Mas por quais segredos? Numa noite tranquila, a tensão se intensificou. Uma carta apareceu em sua porta, trazendo consigo um cheiro de antiguidades e mistérios. O papel estava amarelado. Suas palavras, quase ilegíveis, datadas de 1965. O que poderia estar escrito ali para que não soubesse antes? A carta prometia revelar segredos que poderiam mudar tudo novamente. Um nó na garganta e um aperto no peito a acompanhavam. O que a aguardava? Enquanto seus pensamentos giravam como um furacão, a televisão estava ligada ao fundo. A imagem de Carlos, sorrindo e falando sobre justiça, ecoava pela sala, misturando esperanças e medos. Se Manuel realmente estivesse ali, como poderia se aproximar dele sem se sentir invadida por dores do passado? Seria possível reconciliar tudo o que aconteceu com o que poderia ser? O toque da realidade a deixava desnorteada. Como lidar com o que poderia ser? A atmosfera estava elétrica e as perguntas se acumulavam, pesadas como a solidão que a acompanhava há décadas. Os segredos não revelados poderiam ser a chave para unir sua família, ou talvez fossem feridas que apenas aprofundariam sua dor. Contudo, uma certeza surgia: a verdade não demoraria a se revelar, e Josefa estava decidida a encarar o que quer que viesse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão estava no ar, e cada batida do coração de Josefa ecoava com um peso esmagador. O papel amarelado na sua mão parecia pesando toneladas. O que poderia estar escrito aqui? O que a deixara no escuro por tanto tempo? A voz de Carlos ainda ressoava na televisão, e ela mal conseguia ouvir suas palavras. Só pensava naquela carta. Com as mãos trêmulas, ela abriu o envelope. As palavras começavam a se revelar como fantasmas das memórias de um passado distante. Josefa, perdoe-me, lia no início. Seu coração disparou.
O que seu filho poderia ter a dizer depois de tanto tempo? Eu não desapareci, minha mãe. Fui levado, fui escondido. Os olhos de Josefa se encheram de lágrimas. O que significava aquilo? Levado, escondido. A angústia a envolveu como um manto pesado. Ela respirou fundo, mas a dor era intensa, como se a vida tivesse sido sugada dela naquele instante. Aquilo mudava toda a sua história, ou a história que ela pensava conhecer. Estava em um lugar seguro, mas as sombras sempre estiveram comigo. O homem que você vê agora, Carlos, não é só um político. Ele é minha outra metade. Um frio percorreu a espinha de Josefa. O nó na garganta a fez querer gritar, mas não havia som. O que estava acontecendo? Outra metade? O que isso significava? E por que teria que aguentar tudo isso após todos esses anos de espera e dor? Nesse momento, um barulho súbito atirou de seus pensamentos. O som de um vidro quebrando. A televisão piscou e, de repente, a imagem de Carlos desapareceu. A luz apagou, mergulhando seu mundo na escuridão. O pânico subiu em sua garganta. "Carlos!" ela chamou, mas só ouviu o eco da própria voz. Com o coração disparado, ela levantou e caminhou até a janela. Olhando para fora, a rua estava deserta. Apenas uma sombra se movia na distância. Então, um ladrão apareceu correndo, segurando algo na mão. Josefa mal conseguiu ver, mas o brilho metálico refletiu na luz da lua, como se fosse uma arma. "Alguém precisa ajudar!" gritou, na esperança de que os vizinhos escutassem. Mas um profundo sentimento de desespero tomou conta dela. O homem não estava correndo à toa. Ele estava fugindo. Então, uma batida forte na porta a fez pular. O som ecoou pela casa e o medo se instalou. Sua respiração acelerou. "É você, Manuel?" ela se perguntou involuntariamente. Mas era impossível. O instante trouxe de volta as memórias dolorosas. Com hesitação, ela se aproximou da porta, ansiosa e assustada. A batida se repetiu, agora mais insistente. "Josefa, abra a porta!" Uma voz conhecida clamava. Com um pingo de esperança, ela reconheceu. Era um velho amigo da família, Miguel. Ele sempre esteve ao seu lado, apoiando-a em seus anos de solidão. Mas e se Miguel soubesse algo que ela não sabia? Se a carta estava relacionada a ele? Com mãos trêmulas, ela destravou a porta. O que estava prestes a acontecer era desconhecido e aterrador. Miguel entrou agitado, seu rosto pálido e suado. "Josefa, você não pode acreditar no que eu ouvi. O Carlos, ele não é quem você pensa." As palavras dele a atingiram como um soco no estômago. "O que você quer dizer com isso?" ela exigiu, o coração pulsando freneticamente. "Ele pode estar envolvido em algo muito mais sombrio. Manuel, não é o que você imagina. E a verdade está prestes a vir à tona." Josefa sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Todos os sonhos de reencontro, todas as esperanças de um fim feliz estavam desmoronando. Se não é ele, então quem é? Ela precisava saber. A realidade estava escapando entre seus dedos como areia, e a noite parecia engolir suas certezas. O que mais estava escondido nas sombras do passado? E mais importante, a que custo a verdade viria à luz? Miguel tomou um fôlego, como se as palavras pesadas que trouxe precisassem de toda sua força para sair. Ele pode estar envolvido em algo muito mais sombrio. Ao ouvir isso, o coração de Josefa disparou e a tensão se acumulou no ar. "O que você quer dizer com isso?" A voz dela saiu mais alta, quase um grito. O desespero misturou-se ao medo, como se a casa começasse a se mover em torno dela. "Eu ouvi pessoas falando." Miguel hesitou, olhando ao redor, como se temesse que alguém estivesse ouvindo. "Carlos é uma figura pública, mas há rumores."
Ele pode estar ligado a uma rede de crimes. Algo muito sério. E Manuela pode estar no meio disso tudo. Josefa sentiu o chão tremer sob seus pés. Manuel, seu filho desaparecido. O menino que ela imaginou em todos os momentos da sua vida. Não, isso não pode ser verdade. Ela negou com a cabeça, o coração quebrando em 1000 pedaços. Miguel insistiu. Josefa, eu sei que isso é difícil, mas a verdade deve vir à tona. Tem pessoas que foram ameaçadas. Ele puxou um papel do bolso e entregou a ela. A folha estava coberta de anotações. Eu juntei algumas informações. Olha aqui, ele não é o que você pensa. Ele pode estar usando você para se proteger. Os olhos de Josefa correram pela página, mas as palavras pareciam embaralhadas, confusas. Algo a atingiu como um relâmpago. E se ele foi o responsável pelo que aconteceu ao meu filho? O pensamento a devastou, e ela podia quase sentir o peso da culpa e das sombras que cercavam sua família. Mas ela não teve tempo para processar. Um estrondo ressoou na porta da frente, e a luz apagou completamente, mergulhando a casa em escuridão total. O medo a paralisou. Miguel, o que foi isso? Antes que pudesse obter uma resposta, o som de passos pesados ecoou do lado de fora. A respiração de Josefa se tornou rápida e irregular. O que estava acontecendo? Era um ladrão? Ou algo pior? Miguel se inclinou mais perto dela, e seus olhos refletiram o terror. Preciso sair. Você fique aqui e se esconda. Ele começou a se mover em direção à porta, mas antes que pudesse abrir, a porta foi arrombada com uma força brutal. A porta estremeceu e desmoronou, revelando uma figura sombria. A luz da lua iluminou o rosto do intruso, mas ele estava parcialmente coberto por um capuz. Josefa sentiu um tremor de pavor. O homem ergueu uma arma em direção a Miguel. Atrasados demais, ele rosnou, o ódio queimando de seus olhos. Josefa gritou, não, não faça isso! O vidro quebrado e a luta desenfreada entre eles agitou a sala. O intruso empurrou Miguel para o lado. Em uma fração de segundo, a casa parecia prestes a desmoronar sob o peso da tensão. Carlos, você está em apuros! O homem gritou, mas para Josefa, aquilo não fazia sentido. O que Miguel tinha a ver com Carlos? E por que algo assim estava acontecendo? Miguel se debateu e, em meio ao caos, encontrou sua fraqueza. Ele não era mais um homem forte e corajoso. A luz passou pelas sombras, e por um momento, o rosto do homem encapuzado ficou iluminado. Josefa quase desmaiou ao reconhecer as feições. Era alguém que ela conhecia, que fazia parte do seu passado. Como ele poderia ser o causador de tanta dor? Você é... Ela mal conseguiu pronunciar. Antes que pudesse completar a frase, um tiro disparou, ecoando nas paredes da casa. O mundo pareceu parar. O que aconteceu a seguir mudaria para sempre suas vidas. Nesse instante, o vazio se apoderou de Josefa. A verdade sobre Manuel, Carlos e tudo o que conhecia estava prestes a revelar segredos que jamais imaginou. O que mais estava escondido naquelas sombras? A dor a envolveu e ela ficou paralisada, aguardando o que viria a seguir. A vida dela, assim como a de Miguel, nunca mais seria a mesma. Josefa sentiu o ar congelar ao ouvir o tiro. O tempo pareceu parar. Miguel estava caído, o rosto pálido, e todo o seu mundo desabou naquele instante. O homem encapuzado com a arma em punho parecia uma sombra aterrorizante, e a casa, que antes era um abrigo, agora era um labirinto de medo. Não, não faça isso! Josefa gritou, cada palavra um desespero. Mas a figura encapuzada não se importava. Miguel gemia no chão, tentando se levantar, mas o sangue se espalhava pelo piso, tingindo o entorno de vermelho. Josefa,
Saia da frente! Miguel gritou, sua voz carregada de dor. E por um momento, ela hesitou. Não sabia se deveria fugir ou enfrentar a escuridão. Isso era real? Aquilo poderia realmente estar acontecendo? Então, a porta da casa se abriu com um estrondo. Um grupo de homens entrou, todos uniformizados, com armas apontadas na direção do intruso. Polícia, abaixe as armas! Eles gritaram. E a sala se encheu de gritos, confusão e claras vozes de autoridade. O homem encapuzado olhou ao redor, percebendo que não tinha saída. O caos se desdobrou em questão de segundos. O homem lançou a arma ao chão e tentou escapar, mas foi rapidamente dominado. Josefa e os oficiais da polícia contiveram a respiração, os olhos fixos na cena. Ela só se preocupava com Miguel. O que aconteceu? Ele estava ferido e ninguém parecia prestar atenção nele. Miguel! Ela chamou, correndo até ele. Mas uma voz que ela não esperava soou atrás dela. Você não pode vê-lo ainda, Josefa. Ele não está bem. Era Carlos, ou melhor, aquele que ela havia acreditado ser Carlos. Ela o reconheceu na mesma hora. O sentido de confiança que sentiu antes se transformou em uma onda de traição. Você, o choque a atingiu como um soco. O que você está fazendo aqui? O homem que ela admirava, que parecia carregar a esperança de reencontro, estava agora do lado dos inimigos. Ele não era um salvador, era uma parte do problema. Escute, não é o que parece, Carlos disse, mas as palavras caíram vazias. Josefa não quer ouvir. O desespero e a raiva ferviam dentro dela. As memórias dos abraços que desejava ter com Manuel agora estavam cercadas de desilusão e desconfiança. Em meio ao turbilhão de emoções, a cena se complicou ainda mais. Miguel, ainda no chão, começou a se mover novamente, mas agora ele segurava algo nas mãos, algo pequeno e brilhante. Josefa, olha! Ele gesticulou, tentando chamar sua atenção. Não, Miguel! Não se mova! Fique tranquilo! Ela gritou, mas a dor em sua voz não era à toa. Um vazio a envolvia. Algo muito maior estava prestes a se revelar. Miguel finalmente ergueu a mão e Josefa conseguiu ver. Era uma foto, com pressa, amassada, mas ainda visível. Ela olhou mais de perto e seu coração parou. A imagem mostrava Carlos, Manuel e outra pessoa. Uma mulher conhecida que estava presa a um segredo muito maior. A mãe de Carlos, a mesma que havia desaparecido junto com Manuel. A realidade desabou sobre ela como um manto pesado. Não pode ser. O que isso significava? Se o homem que estava diante dela podia ser seu filho perdido, o que dizer daquela mulher? Você é seu irmão? A pergunta saiu como um sussurro, cortante e cheia de incredulidade. Josefa, escute, Carlos implorou. Você não entende o que está acontecendo. Tudo está ligado. Meu pai, ele fez coisas terríveis. Manuel é meu irmão. E precisamos desvendar isso juntos. Os olhos de Josefa se encheram de lágrimas. Tudo o que acreditava estava se desmoronando, escoando como areia entre seus dedos. Não apenas a possibilidade de reencontro, mas a verdade devastadora sobre sua própria família. A sobrevivência estava em jogo e as cicatrizes do passado estavam mais sangrentas do que nunca. O intruso, agora preso, olhou por cima do ombro e um sorrisinho surgiu em seus lábios. Vocês não imaginam o que está por vir. E com isso, o ciclo da dor, segredos e revelações estava apenas começando. O que mais estava escondido nas sombras? A vida de Josefa e a verdade sobre Manuel estavam prestes a se entrelaçar em um novo pesadelo. E mais importante, a que preço a verdade seria revelada? Josefa sentiu o ar pesado, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela.
As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Ele era seu filho? Não. Isso era demais para engolir. E Miguel estava ferido, sangrando no chão. O medo se entrelaçava com a confusão, e tudo se tornava mais surreal a cada instante. Não, Miguel, me diga que você está bem. Ela se abaixou ao lado dele, segurando seu rosto. Mas há algo em seu olhar que não estava certo. A dor nos olhos de Miguel começou a se transformar em serenidade, como se ele estivesse aceitando algo que ela não conseguia entender. Josefa, ele murmurou, preciso falar. Mas antes que ele pudesse continuar, o homem encapuzado, agora cercado por policiais, riu. Vocês não sabem nem com quem estão lidando. A verdade é muito mais obscura, e vocês estão prestes a ver isso em ação. Ao ouvir isso, um arrepio percorreu a espinha de Josefa. A realidade começou a desmoronar. O homem era um criminoso, mas ele sabia algo que eles não. O que você quer dizer? Ela gritou, a voz tremendo. A sensação crescente de urgência se transformou em indignação. Eu falei que vocês não imaginam o que vem a seguir. O que você sabe sobre Manuel? O que aconteceu com ele? A risada do homem era gélida. A princípio, a sala estava cheia de confusão, mas agora um silêncio pesado pairou. O rosto de Carlos estava enrijecido, como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. Ele não pode saber, murmurou, mas Josefa captou. O que você está escondendo? Ela estava prestes a explodir. E então, antes que alguém pudesse responder, a luz piscou e a televisão voltou a funcionar, mostrando um noticiário extraordinário. Revelações sobre um político em ascensão, Carlos e suas ligações com uma rede criminosa. O apresentador parecia sério, e as imagens de arquivo mostravam Manuel, a infância dele, risadas, tudo misturado em flashes rápidos, mas algo estava errado. As imagens mudaram e logo a tela exibiu uma mulher. Era a mãe de Carlos. A mulher do passado coberto de mistério que Josefa jamais imaginou que veria novamente. Ela está viva. Foi tudo o que conseguiu sussurrar. Seu coração disparava em seu peito. A crença que tinha se desmoronava sob o peso da nova informação. A mãe de Carlos estava envolvida? A verdade se tornava ainda mais tortuosa. Se ela estava viva, isso significava que Manuel também poderia estar. Mas como? Josefa, é complicado. Carlos começou, mas o homem encapuzado interrompeu. Você não sabe o que está dizendo. O que ela quer realmente é guardar seus segredos. E Manuel nunca desapareceu. Ele fazia parte de tudo, parte de mim. Um estalo em sua cabeça. A conexão com o homem estava mais clara agora. O que ele sugeria? Você? As palavras escorriam de seus lábios, mas não havia como verbalizar a lógica. Você é parte do que aconteceu com meu filho? Nesse momento, Miguel se levantou com um esforço. Ele segurava a foto, agora estendida na direção de todos. Havia algo mais ali. Algo que ele ainda não tinha revelado e que poderia mudar tudo. Josefa, escute. A verdade está mais perto do que você imagina. Mas antes que ele pudesse finalizar a frase, os próprios olhos de Miguel brilharam, como se houvesse um entendimento profundo que ele não pudesse compartilhar. De repente, um novo estrondo, mais forte que o primeiro, reverberou pela casa. A porta da frente se arrombou novamente, e um novo grupo de homens, armados e com olhares amenos, invadiu a cena. A verdade tem um jeito de vir à tona. O homem encapuzado riu. Vocês estão todos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. Ele se virou e, em um movimento rápido, fez algo que ninguém esperava. Atraiu uma arma que nem sequer era visível e apontou para Miguel, que estava tão perto de saber.
Josefa gritou: Não, não, Miguel! Tudo se tornava uma mistura de raiva, medo e desespero. A tensão estava palpável, e a verdade que todos estavam buscando parecia estar a poucos momentos de se revelar, mas em um contexto muito mais sangrento do que qualquer um estava preparado para enfrentar. A luz piscou novamente, e tudo escureceu. E na escuridão, um som, um disparo, e tudo ficou em silêncio. Josefa sentiu o ar resfriar ainda mais ao ouvir o disparo. O mundo ao seu redor girou. Os rostos de Carlos e Miguel borrados pela adrenalina. Uma fração de segundo pareceu se estender para sempre, enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Miguel estava caído, a vida se esvaindo dele, e a figura encapuzada sorria, como se estivesse saboreando o desespero. Então tudo parecia parar. O silêncio tomou conta da casa. Apenas os sons de respiração ofegante se ouviam. Josefa olhou para Miguel, seus olhos cheios de dor e pânico, enquanto o homem encapuzado se preparava para fazer seu movimento final. O tempo se arrastava, e ela se sentiu como se estivesse presa em Uma mulher, alta e com um olhar determinado, atravessou a entrada. Ela não hesitou. Sem pensar duas vezes, correu em direção ao homem armado. Era uma cena surreal, um verdadeiro caos. A armadilha estava armada. "Pare!" a mulher gritou, enquanto empurrava o intruso para o lado. A ousadia dela era surpreendente. O homem se virou, irritado, e em um movimento rápido, a empurrou para longe. "Você não sabe com o que está lidando", ele rosnou, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Essa mulher não era uma estranha. Era uma conhecida do passado, alguém que Josefa não via há anos. "É você, Clara?" Ele mal podia acreditar. Clara, a amiga da juventude, que sempre esteve presente em suas memórias mais felizes. "Josefa, não fique aí parada!" Clara gritou, enquanto se debatia com o homem. "Ele não pode saber sobre Manuel." As palavras penetraram em Josefa como punhais. O nome do filho saiu da boca de Clara como um eco distante. Um eco que desenterrava segredos enterrados. "O que você sabe sobre isso?" A voz de Josefa tremia, sua mente se acelerando. Clara atualizava as informações enquanto lutava com o intruso. "Ele está mais perto do que você imagina. Manuel, ele nunca esteve perdido, Josefa. Ele se juntou a eles." O homem a empurrou, e ela caiu, mas não desistiu. A luta agora se tornara uma dança entre a vida e a morte. Josefa se aproximou lentamente, seu coração batendo forte. "O que você quis dizer com isso? O que você sabe sobre meu filho?" A urgência no pedido era esmagadora. Sem warning, o homem se virou novamente, as palavras saindo de seus lábios como um veneno. "Acha que isso tudo é sobre você, Josefa? Acha que teve a opção de escolher? O que é seu pertence aos outros." Ele fez menção de puxar a arma novamente. E nesse momento, a casa estremeceu com o som ensurdecedor de uma explosão. A janela por onde Clara tinha entrado se despedaçou, enquanto um grupo de homens armados invadiu a sala. A cena era de terror absoluto. Tudo estava em um frenesi de vozes gritadas, ordens sendo dadas, e a tensão atingindo um nível insuportável. "Perdeu a aposta, Fernando." Um dos novos homens gritou. Ele se aproximou e, ao ver Clara no chão, ficou em choque. "Clara, o que você está fazendo aqui?" "Levante-se, José. Diga a verdade." Clara gritou, lutando para se levantar. "Manuel precisa de você, e você precisa dele. O que não te disseram é que ele está mais vivo do que nunca, mas em um lugar que você jamais suspeitará." Josefa ficou paralisada. O que Clara conhecia era um quebra-cabeça que ela não fazia ideia de como montar. Manuel vivo? E por que ninguém lhe disse? O homem que estava mesmo em pé a seu lado agora tinha um rosto familiar, mas o desespero não lhe deixava ver seu nome. Você é quem? Por que Manuel está envolvido? Onde ele está?
A necessidade de respostas era latente, e José só queria entender, mesmo com a confusão gritando em sua cabeça. Calma! O homem que havia entrado agora tinha um semblante sério. A verdade é perigosa, e todos nós estamos aqui para proteger algo. Ou alguém. E você vai ter que decidir se quer saber o que está em jogo. Um silêncio pesado se instalou, enquanto todos olhavam para Josefa. O que mais havia por trás de tudo isso? A essência de sua vida. As peças perdidas de seu coração estavam em uma linha tênue. Neste momento, o que ela acreditava ter perdido, ou que tinha certeza que era verdade, estava prestes a mudar. A explosão das revelações poderia destruir tudo o que conhecia. Em meio ao caos, ela percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando, e a pergunta crucial ecoou em sua mente: a que preço a verdade realmente viria à tona? Josefa sentiu o ar pesado, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela. As palavras de Carlos ecoavam em sua mente. Ele era seu filho? Não, isso era demais para engolir. E Miguel estava ferido, sangrando no chão. O medo se entrelaçava com a confusão, e tudo se tornava mais surreal a cada instante. Não, Miguel! Me diga que você está bem. Ela se agachou ao lado dele, segurando seu rosto, mas algo em seu olhar não estava certo. A dor nos olhos de Miguel começou a se transformar em serenidade, como se ele estivesse aceitando algo que ela não conseguia entender. Josefa, ele murmurou, preciso falar. Mas antes que ele pudesse continuar, o homem encapuzado os interrompeu com uma risada alta e cruel. Vocês não imaginam quão perto estão da verdade, mas não a verão. O que está escondido sob essa casa é muito mais profundo do que podem imaginar. As palavras do homem reverberaram, como se ele tivesse disparado um tiro de alerta. Josefa ficou paralisada. O que você quer dizer? Que verdade? A urgência em sua voz estava clara, mas o intruso apenas sorriu, seus olhos brilhando com um prazer maligno. E então, antes que qualquer um pudesse reagir, a luz piscou, como se estivesse lutando para manter seu brilho. E o que aconteceu a seguir foi mais rápido do que seus corações conseguiam acompanhar. Uma explosão de luz explodiu no centro da sala, enviando todos ao chão, cobrindo tudo com uma poeira que parecia ter surgido do nada. Josefa se levantou, atordoada. O que ela viu a fez ficar paralisada mais uma vez. No meio da nuvem de poeira havia uma porta de metal que antes não estava ali. A porta se abriu lentamente e uma figura familiar começou a sair, envolta em sombras. Manuel. A voz tremeu nos lábios de Josefa. Não. Era impossível. Ela não poderia estar vendo seu filho, não depois de tantos anos de sofrimento. Além disso, algo não parecia certo. Havia um brilho estranho em seus olhos, um olhar que não era mais o de um menino, mas muito mais distinto, mais intenso. Josefa, ele disse, sua voz grave fazendo o coração dela disparar. Não entenda mal. Eu voltei, mas não sou mais quem você conhecia. A revelação caiu como um raio. O que isso significava? Como ele pôde se tornar assim? Carlos olhou com um misto de raiva e confusão. Manuel, você não tem ideia do que está fazendo. Eles estão se aproveitando de você. Quem está se aproveitando de mim? Você? Manuel zombou, e a verdade de suas palavras fez o estômago de Josefa se revirar. Havia algo mais profundo, um abismo que se abria aos seus pés. O homem encapuzado provocou. Viu? A verdade é mais tortuosa do que pensavam. As alianças que fizeram ao longo dos anos são muito mais sombrias. Ele fez uma pausa, permitindo que a tensão se acumulasse. E é isso que você não percebe, Josefa. Você está prestes a perder tudo o que tem por causa das escolhas de seu filho. Josefa não sabia se deveria sentir alívio ou horror. O que estava acontecendo? A verdade que havia buscado por tanto tempo estava se revelando de uma forma que ela jamais imaginou. Você estava com eles todo esse tempo?
Ela olhou para Manuel, seu coração se despedaçando. O que você quer dizer com isso? Venho treinando, mãe, ele respondeu. Eu não desapareci. Me esconderam para me preparar para algo maior. E agora você deve escolher um lado. Se não fizer isso, perderá todos ao seu redor. Sua voz era fria, e a expressão no rosto dele fez o cérebro de Josefa entrar em colapso. Era como se um desconhecido tomasse o lugar do seu filho. Não posso acreditar que você se envolveu com eles. O desespero a fez tremer. Cada palavra uma facada no coração. A verdade? Que verdade é essa? O que aconteceu com você? Manuel deu um passo à frente, e o peso do seu olhar era como se tivesse o poder de fatiar seu coração. A verdade, mãe, é que tudo que eu vivi foi em função de um plano muito maior do que você imagina. Há na hora de você saber, porque esta é a última chance que você terá. Então, numa fração de segundo, ele gesticulou com a mão e aquela luz estonteante rompeu mais uma vez. Uma imagem brotou dela, uma série de relances das memórias de Josefa. Risos, gritos, tudo se misturando com sombras de pessoas que não estavam mais ali. E no meio dessa confusão, um pensamento comprovou um enorme choque. Josefa gritou: "Você não é meu filho. Você não é o Manuel que eu conheci." O eco da maior verdade começou a ecoar, e ela percebeu que talvez todo esse tempo o que ela buscava não era só seu filho, mas a proteção de um legado sombrio que não fazia ideia que existia. No meio daquela luz, tudo começou a escurecer novamente. Mas uma pergunta ecoava em sua mente: quem você realmente se tornou, filho? Essa dúvida a consumia, e o destino de todos parecia pendurado na balança de uma verdade inquietante. Josefa sentia as palavras de Manuel ecoarem em sua mente. "Você não é meu filho." O grito dela quebrou o silêncio, e os olhos de Manuel relampejavam. Ela não podia processar o que acontecia. A verdade que buscava estava mais distante do que nunca. Ele estava ali, mas tão diferente, com um olhar que não reconhecia. A tensão crescia a cada segundo. O homem encapuzado assistia ao desenrolar do drama com um sorriso maligno. "Vocês não têm ideia do que está por vir," ele disse. E a sala começou a girar em um misto de confusão e medo. O coração de Josefa batia forte, e a dor na cabeça parecia pulsar junto com seus pensamentos. "Manuel, fale, o que você quer dizer com isso?" A indignação a fazia levantar a voz, mas Manuel parecia distante, absorto em um mundo que ela não conseguia alcançar. Ele olhou para o chão, depois para a porta de metal que havia aparecido. "Você precisa entender, mãe. Eu não." Ele hesitou, como se as palavras fossem um fardo pesado demais para carregar. Então, no meio desse momento carregado, algo aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu da porta metálica, e um homem de terno escuro saiu dela. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. "Cheguei a tempo", disse, com um semblante de urgência. Josefa não reconheceu o homem até que ele se virou, revelando um rosto que fez seu coração parar. Era Pedro, seu ex-marido, pai de Manuel, que ela acreditava ter morrido décadas atrás. "Pedro, você está vivo." A incredulidade quase a derrubou. A angústia e a alegria se misturaram em um só sentimento. Ele olhou para ela, os olhos cheios de dor e súplica. "Josefa, precisamos conversar. Há muito em jogo. A vida de nosso filho está em perigo." Manuel bradou, cada palavra carregada de desespero. A sala ficou em silêncio novamente, os rostos se virando para ele, esperando respostas. "Ah, por favor," o homem encapuzado zombou. "Todos estão tão ocupados com suas revelações. Mas quem você realmente acha que é, Manuel? Um herói? Você foi apenas uma peça no tabuleiro o tempo todo." Josefa observou a tensão crescendo entre os três homens. Era um jogo perigoso, e algo na voz do intruso deixava claro que ele sabia mais do que estava revelando. "O que você sabe sobre nós?" ela perguntou.
odiando a sensação de que estava perdendo o controle. Temos uma história muito bem escrita e muito mais sangue na mesa. O homem apontou para a fotografia que Miguel segurava, a mesma que carregava um segredo devastador. Mas claro, você não sabe de tudo. Você acha que eles só te esconderam a verdade sobre o Manuel? A verdade é que você foi parte desse jogo mais tempo do que imagina. José, escute, Pedro disse, cortando a tensão. A verdade é que Manuel não é quem pensa, e há perigos que se escondem nas sombras. Eu fui forçado a desaparecer para protegê-los. Um frio percorreu a espinha de Josefa. O que isso significava? Ela piscou para Manuel, que agora estava aos poucos se levantando, a expressão contorcida entre confusão e raiva. — Que você está dizendo? O que você não me contou? Você estava em perigo, mãe. Mas teve pessoas que fizeram de tudo para nos separar. O homem que está aqui agora, ele apontou para o intruso, é quem me trouxe aqui. Meu pai não é quem você pensa. Josefa mal pode acreditar. Como assim? Isso não acaba bem, Manuel. Você realmente acha que está jogando o jogo certo? O homem encapuzado fabricou uma onda de risos sombrios e, em um movimento rápido, puxou um dispositivo desconhecido do bolso. Essa é a última jogada. E a verdade, bom, ela pode custar caro. O barulho de sirenes cortou o ar. A polícia! A casa estava prestes a se transformar em um campo de batalha real. E enquanto a porta do fundo se abria, reservou uma surpresa chocante. Miguel, que parecia desacordado, sentou-se abruptamente, e do seu lado caía um punhado de folhas. Todos nós temos algo a perder, e os segredos que vocês guardaram, eles precisam sair. Com isso, o coração de Josefa se afundou. A certeza de que a revelação final estava prestes a chegar. A tensão explodiu como um foguete, e ao mesmo tempo a sala se encheu de gritos e sirenes, deixando um rastro de dúvidas e mistérios para trás. O que mais estava escondido nas chamas do passado? E que confrontos ainda estavam por vir? José sabia que, independentemente da verdade que se revelasse, mais segredos a aguardavam, e a qualquer momento tudo poderia desmoronar novamente. Josefa sentia o ar pesado, como se as paredes estivessem se fechando ao redor dela. As palavras de Manuel ecoavam em sua mente. Você não é meu filho. O grito dela quebrou o silêncio, e os olhos de Manuel relampejavam. Ela não podia processar o que estava acontecendo. A verdade que buscava estava mais distante do que nunca. Ele estava ali, mas tão diferente, com um olhar que não reconhecia. A tensão crescia a cada segundo. O homem encapuzado assistia ao desenrolar do drama com um sorriso maligno. Vocês não têm ideia do que está por vir, ele disse. E a sala começou a girar em um misto de confusão e medo. O coração de Josefa batia forte, e a dor na cabeça parecia pulsar junto com seus pensamentos. Manuel, fale, o que você quer dizer com isso? A indignação a fazia levantar a voz, mas Manuel parecia distante, absorto em um mundo que ela não conseguia alcançar. Ele olhou para o chão, depois para a porta de metal que havia aparecido. Você precisa entender, mãe. Eu não. Ele hesitou, como se as palavras fossem um fardo pesado demais para carregar. Então, no meio desse momento carregado, algo aconteceu. Uma explosão de luz irrompeu da porta metálica, e um homem de terno escuro saiu dela. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Cheguei a tempo? Disse com semblante de urgência. Josefa não reconheceu o homem até que ele se virou, revelando um rosto que fez seu coração parar. Era Pedro, seu ex-marido, pai de Manuel, que ela acreditava ter morrido décadas atrás. Pedro, você está vivo! A incredulidade quase a derrubou. A angústia e a alegria se misturaram em um só sentimento. Ele olhou para ela, os olhos cheios de dor e súplica. Josefa, precisamos conversar. Há muito em jogo.
A vida de nosso filho está em perigo. Manuel bradou, cada palavra carregada de desespero. A sala ficou em silêncio novamente, os rostos se virando para ele, esperando respostas. Ah, por favor, o homem encapuzado zombou. Todos estão tão ocupados com suas revelações. Mas quem você realmente acha que é, Manuel? Um herói? Você foi apenas uma peça no tabuleiro o tempo todo. Josefa observou a tensão crescendo entre os três homens. Era um jogo perigoso. E algo na voz do intruso deixava claro que ele sabia mais do que estava revelando. O que você sabe sobre nós? Ela perguntou, odiando a sensação de que estava perdendo o controle. Temos uma história muito bem escrita e muito mais sangue na mesa. O homem apontou para a fotografia que Miguel segurava, a mesma que carregava um segredo devastador. Mas claro, você não sabe de tudo. Você acha que eles só te esconderam a verdade sobre Manuel? A verdade é que você foi parte desse jogo mais tempo do que imagina. Josefa, escute, Pedro disse, cortando a tensão. A verdade é que Manuel não é quem pensa, e há perigos que se escondem nas sombras. Eu fui forçado a desaparecer para protegê-los. Um frio percorreu a espinha de Josefa. O que isso significava? Ela piscou para Manuel, que agora estava aos poucos se levantando, a expressão contorcida entre confusão e raiva. O que você está dizendo? O que você não me contou? Oi, você estava em perigo, mãe. Mas teve pessoas que fizeram de tudo para nos separar. O homem que está aqui agora, ele apontou para o intruso, é quem me trouxe aqui. Meu pai não é quem você pensa. Josefa mal pode acreditar. Como assim? Isso não acaba bem, Manuel. Você realmente acha que está jogando o jogo certo? O homem encapuzado fabricou uma onda de risos sombrios e, em um movimento rápido, puxou um dispositivo desconhecido do bolso. Essa é a última jogada. E a verdade? Bom, ela pode custar caro. E nesse instante, algo dramático aconteceu. A sala tremeu, e um forte estrondo ecoou como um trovão. A porta de entrada foi arrombada com uma força brutal, e luzes de sirenes invadiram o local. Homens armados, não da polícia, mas de uma facção desconhecida, entraram e o caos se instalou. Ele não pode saber. Vamos levá-lo! Gritaram os recém-chegados e a confusão tomou conta. Josefa viu uma figura se destacar entre eles. Era Clara, atirada ao chão, lutando contra dois homens. Josefa, ele não é seu filho. A voz dela atrevida cortou o ar. O choque a atingiu com força. Clara, o que você quer dizer? As palavras saíram em um sussurro. Manuel não é quem você pensa. Ele foi treinado para ser uma arma. Tudo isso foi parte de um plano. A verdade saiu disparada e os ecos dela rodopiaram na mente de Josefa como uma tempestade. Parada! Um dos homens gritou, e personagem a quem ela uma vez considerava próximo, agora revelava uma faceta obscura. A imagem de Manuel, seu filho desaparecido, foi arrastada para a escuridão da traição. O pânico crescia, e a verdade parecia escapar de suas mãos. O ambiente em torno deles tornou-se um turbilhão de gritos e disparos. O que aconteceria agora? José sentia que tudo o que construíra desmoronava, e a revelação devastadora continuava a ecoar em sua cabeça. Quem você é, Manuel? O que você se tornou? Então, entre agentes armados e gritos, a realidade se distorcia em sua frente. O que mais estava oculto nas sombras? A vida de Josefa e a verdade sobre Manuel estavam prestes a se fundir em um novo pesadelo. E mais importante, que preço pagariam todos por esse conhecimento? As luzes piscavam como se tivessem medo do que estava por vir. Os gritos ecoavam pela sala, misturando-se ao som da sirene que se aproximava. Josefa estava paralisada, os olhos fixos em Manuel, agora um homem que ela não reconhecia. Você não é meu filho. Seu grito ecoou, mas a verdade nas palavras dele a atingia como uma faca. Pedro, seu ex-marido, olhou para Manuel com preocupação. Você está em perigo, Manuel. Precisamos protegê-lo.
A tensão cresceu enquanto o homem encapuzado começava a se mover em direção à porta. O caos clareava apenas um instante, mas parecia uma eternidade. A imagem do passado e a realidade distorcida colidiam. "Vão levar você!" Clara gritou ao lado de Josefa, ainda lutando contra os capangas. E quando menos esperavam, um barulho ensurdecedor filtrou-se pela sala. A porta de metal se abriu mais uma vez, e um grupo de policiais entrou, armados e prontos para agir. "Mãos ao alto! Nós temos a situação sob controle!" O intruso, que antes parecia tão confiante, agora olhava ao redor em pânico. "Vocês não sabem o que estão fazendo!" ele gritou. Mas a resposta veio rápida. Os policiais se aproximaram, prontos para prender todos aqueles que estavam envolvidos naquela noite de horrores. Josefa pôde sentir a adrenalina correndo em suas veias. "Manuel!" ela chamou, a voz embargada. "Ele estava ali, mas tão distante. O que aconteceu com você?" Ele hesitou e suas palavras trouxeram um aperto no peito dela. "Eu fui forçado a ser uma peça nesse jogo." "Mãe, a verdade é mais profunda do que você imagina." As mãos de Josefa tremiam, o nó em sua garganta a impossibilitando de falar. A imagem do filho desaparecer era estal, muito presente. E agora, enfrentando tudo isso, ela havia se perdido em meio a tantas mentiras. "Josefa!" Pedro chamou, atraindo sua atenção. "Precisamos sair daqui. Não estamos a salvo." O coração dela disparou. Era verdade. Ali não era lugar seguro. E as mentiras começavam a se fundir com as verdades. "Ele tem razão!" Clara gritou, agora próxima. Jaime revelou um plano com pressa. "Se não fugirmos agora, eles vão capturar Manuel definitivamente. E não podemos deixar isso acontecer." Num movimento quase instintivo, Josefa segurou a mão de Manuel. "Você é meu filho. Mesmo que tenha mudado, eu ainda acredito em você." A resolução em sua voz fez Manuel hesitar, as lágrimas brilhando em seus olhos. Foi nesse momento que uma nova onda de ação começou. Os policiais, ao perceberem a instabilidade do intruso, se aproximaram. Tiros foram disparados. O ambiente começou a se transformar em um caos. "Precisamos sair agora!" ordenou um dos policiais. E todos começaram a se mover em direção à porta. Os gritos e a confusão tornaram-se uma sinfonia de desespero, enquanto Josefa puxava Manuel em sua direção. Olhando para trás, viu Pedro e Clara ajudando Miguel a se levantar. A luta deles estava longe de acabar. Finalmente, ao alcançar a saída, a brisa fria da noite bateu em seus rostos. O ar parecia renovado, mas o terror deixava suas marcas. "O que fazemos agora?" Manuel perguntou, ainda confuso, olhando para a mãe. "Você vai comigo. Vamos descobrir a verdade. Eu não vou deixar você mais uma vez." Josefa respondeu com determinação, sentindo a esperança renascer. Mesmo sabendo que o caminho à frente não seria fácil, a união deles poderia enfrentar qualquer tempestade. Mas antes que pudessem dar o primeiro passo, uma voz ressoou atrás deles. "Vocês não podem fugir da verdade, porque ela sempre volta para te assombrar." Josefa virou-se rapidamente, o coração acelerado. A figura encapuzada estava quase a alcançá-los. O jogo só começou, anuncia, antes de desaparecer nas sombras da noite. Enquanto a realidade se instalava, com sirenes ainda soando ao fundo, o grupo agora unido se preparava para enfrentar o desconhecido que os aguardava. A verdade estava mais próxima, mas o que mais viria à superfície? Josefa sentia que novos desafios estavam prestes a começar, e que talvez o passado nunca estivesse realmente enterrado. E essa jornada, amigos, ainda não chegou ao fim. Se você quer saber mais sobre essa história incrível, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não fique de fora. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa saga eletrizante.
Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o